Geográficas tem e políticas, mas para mim o mundo não tem fronteiras. Esta viagem que eu escolhi, foi a minha viagem ao Camboja, fui em novembro de 2016 e fui em trabalho, ou seja, foi uma bolsa a que me candidatei do Erasmus e ganhei uma bolsa. Podia escolher entre o Vietnã e o Camboja e escolhi o Camboja. É um país que ainda não está muito desenvolvido e que eu tinha muita curiosidade em conhecer, porque é um país que está pouco divulgado e acho que é uma pena, porque é um país maravilhoso. E escolhi ir ao Camboja porque ganhei a bolsa para o Camboja e que escolhi ir para lá. Já fui a 41 países em todo o mundo, só não fui à Oceania ainda. Tenho isso tudo registado numa file no meu computador. Comecei há uns tempos a escrever tudo sobre as minhas viagens, a tentar-me recordar, porque são quase 30 anos de viagens. Levo toda a informação que tu possas imaginar. Vou preparada com guias que compro cá, estudo muito sobre o país e sobre a cidade, sobre a cultura, sobre a língua. Tento saber como é que funcionam os transportes públicos ou sem ser públicos no país. Tento saber, se vou em trabalho, como funciona a universidade que eu vou visitar ou a empresa que eu vou visitar, para não ter muitos choques culturais nem para não depender das pessoas, das pessoas que me recebem. Mas basicamente a primeira coisa que eu faço é, quando chego a um hotel, é dar uma volta pelas redondezas para ver como é que é a cidade ou o país. Eu fui à China há 20 anos. Foi a primeira vez que eu saí, nessa altura tinha sido a primeira vez que eu tinha saído do mundo ocidental. Tinha ido aos Estados Unidos e tinha ido a alguns países da América do Sul, mas nunca tinha saído para a Ásia. Então foi o país que mais me chocou, não negativamente, mas foi o país mais diferente onde eu tinha estado. E se me fazem essa pergunta, a China é o país que me vem à cabeça em primeiro lugar. Eu adoro o Brasil, sou completamente apaixonada pelo Brasil. Foi um país que me marcou muito pela semelhança que tem com Portugal. Ou seja, entrar num avião, fazer 10 ou 11 horas de voo, chegar a um sítio que uma pessoa se sente completamente em casa, como eu me sinto no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, não há nada como isso. Marcou-me muito, muito, muito. Mas sempre tive muita vontade, desde miúda, de viver em Nova Iorque, sempre tive. Foi um sonho que foi passando, sempre tive vontade, mas não se concretizou. Mas entretanto já fui 6 vezes a Nova Iorque, portanto já compensou um bocadinho. Muito brevemente, vou ao Japão. Já está planeada essa viagem e em princípio será em janeiro. Ano passado, eu estava no México, quando foi o terremoto na cidade do México e eu estava lá. E eu não senti nada, soube que o terremoto tinha acontecido porque comecei a receber muitas mensagens no telefone a perguntar se eu estava bem. Eu não tinha sentido nada, mas fiquei muito assustada, porque foi um cenário que estava muito perto de mim, em que eu podia ser uma daquelas pessoas que morreu. Portanto, ou que o corpo ficaram feridos. Portanto, foi uma experiência muito assustadora. Isso tenho que admitir que sim, que foi. Em todos os países nunca tive ninguém que não me conseguisse ajudar quando eu precisei que me ajudassem. Portanto, acho que a ajuda entre os povos é a característica mais dominante entre nós. Nós aqui na Europa estamos muito habituados, quando vemos uma criança, a fazer-lhe festinhas ou ajudá-la, ou quando ela cai ou assim. Por exemplo, no Camboja, quando uma pessoa adulta põe uma mão numa criança é considerado um insulto e eu não sabia. Foi muito complicado para mim e não querendo, fiz isto, foi inato, foi de bom coração, mas sei que feri as pessoas em questão. Penso muito para fora de mim, de uma forma muito pouco egoísta. Uma pessoa quando está fora e sozinha tem que se desenrascar, tem que ver como é que funcionam as coisas num país que não é o nosso. Portanto, eu sempre que é um país novo e muito diferente, eu saio completamente fora da minha zona de conforto, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu sei que há coisas que faço que não me sinto confortável, mas tenho que as fazer e por isso tenho que sair da minha zona de conforto para que tenha sucesso. Tenho esta cruzinha que anda sempre comigo, do Vaticano, que por coincidência
estava em Roma, em trabalho, num domingo, dia da mãe, e a minha mãe estava comigo e decidimos ir ao Vaticano e nunca pensávamos que íamos ver o Papa e vimos o Papa. Portanto, este terçozinho foi abençoado pelo Papa, que tem muito significado para mim. E depois, no Camboja, deram-me este Buda, que também anda sempre comigo, é outro amuleto, que me foi dado no templo de Angkor, em Siem Reap, no Camboja, que tem muito significado para mim porque eu sei que me foi dado com muito carinho. E eu nem sequer tive que pagar nada por isto, foi um ato de bondade do monge. Foi a primeira vez que eu fui a Nova Iorque, fui com umas amigas minhas. Isto foi em 1998, foi há 20 anos. Eu estava em Central Park a passear e de repente vejo umas filmagens ao ocorrer, tipo de um filme, e eu achei que era um filme. De repente olhei e vi que era a Sarah Jessica Parker, mas ninguém naquela altura sabia quem era a Sarah Jessica Parker. E então eu vou ter com os seguranças do filme e eu disse assim, vocês estão aqui a filmar alguma coisa interessante, alguma coisa conhecida? Eles disseram, sim. É uma série com muito sucesso aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, eu sei que se a cidade, e eu não, nunca ouvi falar. Que engraçado, e essa série, tem muito sucesso aqui, ainda não chegou à Europa, eu não, ainda não chegou à Europa. E quando vejo a Sarah Jessica Parker, passado um mês ou dois, a série estreou em Portugal e foi o sucesso que se fez, e acho a história engraçada porque na altura, quando me falam Sexo e a Cidade, aquilo não tinha qualquer significado para mim e para as minhas amigas, e agora é uma das séries de referência da minha vida. Eu antes via o mundo como um sítio enorme e agora vejo o mundo como um sítio pequeno, porque eu já fui a tantos sítios, já fui a tantos lados que em 12 horas uma pessoa pode estar em qualquer lado do mundo. Portanto, há pessoas que dizem que o mundo é enorme e eu acho que o mundo é pequeno. Gosto muito de Portugal, adoro voltar a Portugal, sempre que volto a Portugal e a casa. Gosto muito de voltar, mas o mundo é a minha casa.